Afinal, Milênio, qual é a melhor corretora para você investir o seu dinheiro? Vou avaliar junto contigo alguns produtos oferecidos pelas corretoras, as taxas cobradas ou não, e até a usabilidade do aplicativo, entre outros detalhes. Só que uma coisa muito importante que você tem que entender, que uma corretora não é uma casa de aposta. Pelo contrário, uma corretora é uma ponte entre você, investidor, até o investimento. No Brasil, para que você possa acessar algum investimento financeiro, você sempre irá precisar de uma ponte. Pode ser um banco, por exemplo, como antigamente as pessoas colocavam o dinheiro na poupança, ou até em uma corretora. E toda a popularização das corretoras foi muito devido a elas oferecerem produtos do mercado financeiro, ou seja, investimentos, onde eram mais atrativos financeiramente falando para o seu cliente. E já vou começar, Milênio, pela corretora Rico, muito popular no Brasil. É conhecida principalmente pelo público jovem. Até por isso, ela acaba oferecendo produtos desde a renda variável, como também a renda fixa, onde a corretora ela foi comprada antigamente pelo grupo XP Investimento e recentemente permitiu que dentro do seu aplicativo da própria corretora você pudesse ter uma conta digital, tendo acesso até a um cartão Black Visa Infinity com Investback, ou seja, bem interessante. Agora pensando em relação às taxas, ela não cobra taxa de corretagem, também não cobra taxa de custódia. Pensando em relação à usabilidade, ela faz parte do grupo XP, como eu te falei. Com isso, eles acabam focando para que o aplicativo seja extremamente intuitivo, fácil de você poder mexer sem precisar entrar em contato com ninguém ou ter algum tipo de dúvida. E antes de eu entrar na próxima corretora Millennium, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e badale, aperte esse bendito desse sininho. Isso ajuda muito para que eu possa trazer novos conteúdos para você. E claro, somente se você gostou do vídeo até agora. Eu vou falar nesse instante sobre a corretora Orama. Talvez você não conheça muito bem a Orama ou já ouviu falar, e realmente não é uma dessas corretoras mais conhecidas no mercado, onde a Orama ela tem um faturamento muito diferente das corretoras mais populares e vem crescendo ano atrás de ano, mas nunca de uma forma tão exponencial quanto as demais. Mas em relação aos produtos oferecidos, a Orama fornece a opção tanto de renda fixa como renda variável, ou seja, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários, etc. Ou seja, implementando dentro de sua plataforma o conceito de shopping de investimento, o qual ele foi aberto aqui no Brasil basicamente pela XP Investimento. É uma história onde o fundador da XP acabou conhecendo algumas empresas, algumas corretoras do mercado americano e percebeu que lá elas faziam sucesso dessa forma. Ele trouxe essa ideia aqui para o Brasil e se você observar, basicamente quase que todas as corretoras sempre têm essas duas opções. Em relação às taxas, não cobra taxa de corretagem nem taxa de custódia, mas cobra taxa de operações em contratos futuros. Ou seja, se você tiver aquele perfil mais day trade, aquele perfil mais renda variável, onde você acaba comprando e vendendo muito dentro do dia e também determina o valor máximo de compra, o valor mínimo de compra, fará com que você pague uma certa taxa. E isso é normal. Basicamente, quase que todas as corretoras acabam operando dessa mesma forma. Se você for do time de renda fixa, não precisará se preocupar muito com isso, ou se não daquele time de mais longo prazo. Já no que tange a usabilidade, eu senti um pouco de dificuldade em seu aplicativo. No meu caso, eu obviamente acabei mexendo rapidamente e chegando nos ativos que eu estava querendo. Mas eu tenho que admitir que uma pessoa que não tem muito conhecimento do mercado financeiro, se fosse mexer pela primeira vez no aplicativo da Orama, ela teria um pouco mais de dificuldade do que deveria ter na teoria. Então é um ponto talvez a empresa poder se atentar. E chegamos agora em uma das queridinhas, a Nu Invest, que é uma corretora que faz parte do grupo Nubank. E um detalhe muito interessante é que a Nu Invest, na verdade, era uma empresa antiga, era outra empresa, que era a Easy Invest, onde o Nubank acabou comprando a Easy Invest em junho de 2021 por 2,3 bilhões de reais. E nesse momento você começa a ter a certeza. É exatamente por isso que o Nubank dá negativo todo ano. Mas não. A verdade é que a estratégia de comprar a Easy Invest é uma questão de CAC, custo de aquisição de cliente. Pare para pensar. Se o Nubank abrisse uma corretora do zero, ela teria que basicamente trazer o público dela do Nubank para a Nu Invest. E isso com certeza tem um custo. Isso com certeza iria demorar um certo tempo até chegar no mesmo patamar da Easy Invest. Ela teria que criar uma plataforma do zero, ela teria que contratar novas pessoas. Pensando por esse lado, no final fica muito mais barato, entre aspas, pagar o 2,3 bilhões de reais comprando assim a Easy Invest. O Nu Invest ele acaba tendo produtos tanto de renda fixa como renda variável, porém ele sempre foi reconhecido pelos ativos de renda fixa, em que historicamente a plataforma
plataforma sempre trouxe diversas opções de CRI, CRA, LCI, LCA, CDB. Em relação à taxa, ela não cobra taxa de corretagem nem taxa de custódia. Antes que você se pergunte, taxa de custódia é uma taxa que é cobrada para poder guardar o seu dinheiro. Lembre-se que antigamente era muito cobrado isso. E isso também era um dos motivos que fazia com que as pessoas não levassem o seu dinheiro para o banco e deixassem debaixo do colchão, debaixo do travesseiro. Porque, primeiro, que o banco era uma novidade na época. E segundo, ele cobrava às vezes uma taxa para que seu dinheiro ficasse na instituição financeira, para que ele custodiasse aquele dinheiro, caso viesse a ocorrer algum tipo de problema. Então pense que antigamente, Millennium, você deixava o seu dinheiro na instituição financeira. A partir disso, você pagava uma taxa de custódia. O banco utilizava o seu dinheiro para poder fazer empréstimo, cobrava em cima desses empréstimos e ganhava dinheiro, não somente com o empréstimo, como também devido ao seu dinheiro estar lá disponível. E na Nuinvest também tem uma taxa zero de corretagem. Em relação à usabilidade, tenha certeza, até pelo padrão Nubank, é extremamente intuitivo, muito fácil de você poder utilizar, é conhecido como um dos melhores aplicativos nesse sentido no mercado. Algumas pessoas comentam é que pelo fato da corretora não ficar dentro do banco digital Nubank, às vezes acaba não casando muito bem, porque às vezes você não consegue tirar o público do banco e levar para a corretora. E comenta aqui embaixo, Millennium, se você tem algum comentário em relação a alguma corretora que você já utilizou no mercado. Não precisa ser necessariamente alguma dessas que eu comentei até agora. E chegamos agora na XP Investimento. Não se preocupe que eu ainda vou falar assim do Banco Inter. A XP Investimento, se você não sabe, é a maior corretora da América Latina. Na verdade, o grupo XP, ele acabou comprando não somente a corretora Rico, conforme eu já comentei, mas também outras empresas ao longo do caminho. Recentemente, eles fizeram seu IPO, ou seja, entrada na Bolsa de Valores americana. E por um pequeno período, eles acabaram sendo a maior instituição financeira da América Latina, que hoje em dia esse título fica na mão do Banco Itaú. Sabendo disso tudo, a XP Investimento ela é uma referência para as outras corretoras em relação a como você consegue capturar novos clientes, como é que você consegue atender esses clientes, bem como em relação à referência, conforme eu comentei, sobre o shopping de tudo, onde dentro de uma corretora você consegue vender não somente ativos de renda fixa, como renda variável, igualmente na XP. Hoje em dia ela tem um programa onde você consegue ter uma conta digital dentro da corretora, fazendo com que você possa receber um cartão Black Visa Infinity e a cada compra que você faz com o cartão, você acaba recebendo 1% de investback. Esse 1%, depois de você pagar a sua conta do cartão de crédito, ele irá para um fundo de investimento que rende 100% do CDI. Nesse instante, você irá tomar uma decisão. Permanece o seu recurso no fundo de investimento ou se faz o saque e utiliza como quiser e bem entender. Claro que tem umas outras regras pequenas aqui em relação a essa modalidade, mas em síntese é basicamente dessa forma que acontece. Em relação à taxa, a XP acaba não cobrando taxa de manutenção, algo que era extremamente, ainda é um pouco normal, principalmente nos bancos mais tradicionais, aqueles 20 a 80 reais que você pagava mensalmente para ter direito de ter uma conta lá que não fosse somente conta poupança. Eu mesmo pagava taxa de manutenção em 2 bancos diferentes, isso há uns anos atrás, e acabei solicitando que eles parassem de me cobrar. No final foi aceito e economizei bastante. E pare para pensar, eu pagava na ordem de uns 50 a 60 reais de taxa de manutenção. Então 60 reais vezes 12 e vezes 2, se eu fiz a conta certa, dá mais ou menos 1.440 por ano só de economia da taxa de manutenção. A XP não cobra taxa de custódia, mas cobra taxa de corretagem para as ações, onde fica R$ 4,90 em relação ao preço da taxa de corretagem para a ação. E claro, se você acabar sendo um day trade, o valor irá acabar oscilando. Se você trabalhar um pouco mais em relação a mini contrato, mercado futuro, o valor pode mudar, mas eu não vou entrar nessa peculiaridade. Via de regra, saiba que ela cobra R$ 4,90 por taxa de corretagem em ações. E sobre a usabilidade, a XP é conhecida por ter uma excelente usabilidade, por ter os produtos muito bem distribuídos dentro de sua plataforma, ser extremamente inteligível e transparecendo confiança para o seu cliente. E agora vamos falar sobre o Inter, que na verdade
não é uma corretora, e sim uma instituição financeira banco. Mas dentro da sua plataforma você consegue também utilizar como uma corretora para compra de ativos. Com isso, nos produtos oferecidos, ele irá ter tanto ativos da renda variável como também ativos da renda fixa, com uma boa diversidade entre eles. Um ponto importante é que o Inter é conhecido como Super App, ou seja, dentro do seu aplicativo você encontra basicamente de tudo, desde seguro de vida, produtos do mercado financeiro, entre várias outras opções que você estiver precisando. Ou seja, o Inter ele acabou optando por uma estratégia diferente do Nubank. O Nubank ele acabou pensando em ter dois aplicativos diferentes, um mais voltado para banco, outro mais voltado para corretora. Já o Inter não, ele quis consolidar tudo em somente uma plataforma. Porém, pensando em um viés mais de empresa, eu acredito que fica realmente melhor você ter duas instituições diferentes, porque talvez você queira vender alguma futuramente. O Banco Inter não teria essa opção, por exemplo. O Inter foi uma das primeiras empresas a permitir que você consiga investir diretamente de sua plataforma em ativos do exterior, ou seja, dolarizar o seu patrimônio, algo que é muito importante. Até porque, independentemente se o dólar irá subir daqui a 6 meses ou não, ao longo do tempo, o dólar sempre acabou subindo em relação ao real. Então, você olhar para um crescimento no curto prazo, talvez ele tenha se desvalorizado, mas no longo prazo, o dólar acaba ganhando do real. O Inter também acaba tendo essa isenção em relação às taxas de corretagem, taxa de manutenção, mas ainda, independentemente de qualquer corretora, você irá pagar aquela taxa de liquidação que é a B3 que cobra, na verdade, ou seja, qualquer corretora, qualquer instituição financeira, outra, acaba te cobrando isso, independentemente do que aconteça, a partir de uma negociação junto à B3, só que é uma taxa muito pequena, ela é menor do que 0,5%. Sobre a usabilidade, o Banco Inter tem muitos pontos positivos, pensando na questão do mercado, onde sempre foi elogiado por esse motivo, por ter um aplicativo super completo e intuitivo, muito fácil de ser utilizado. É sempre orientável, Milênio, que antes de você abrir a conta em qualquer corretora, você venha estudar um pouco dela, um pouco talvez sobre a sua saúde financeira, ou até se efetivamente ela é uma corretora ou não. Hoje em dia temos muitas casas de apostas e algumas pessoas acabam confundindo. Uma ideia é que você entre no site da CVM, eu vou deixar um exemplo aí na tela. Entrando no site da CVM, você consegue identificar, seguindo esse passo a passo, se efetivamente ela é uma corretora ou não. Sempre pegue o CNPJ, onde você quer abrir, colocar o dinheiro da sua vida, do seu patrimônio. E claro, ela efetivamente sendo uma corretora, aí acredito que já é um ponto a você começar a ingressar no mercado. Algumas pessoas ainda irão se sentir um pouco desconfortáveis. Sendo assim, foi por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui, que eu falo sobre qual é o melhor banco digital para você poder investir, ou até deixar aquele seu dinheiro do dia a dia. Eu fiz uma tabela comparativa para poder facilitar para você. O meu nome é Osmar Tanajura, um grande abraço. Eu te vejo ou na corretora ou no banco digital.